Bom dia, hoje eu tô aqui pra gente falar sobre outro livro muito fofinho. Esse livro, A Incrível Lavanderia dos Corações. Este é um livro coreano, pelo que eu entendi. É da Yoon Jae-un. Bem, esse livro, ele começa com a personagem principal, uma adolescente, e ela escuta os pais dizerem para ela não, escutam eles conversando entre si, falando que logo teriam que falar sobre um grande segredo para ela, do poder que ela tinha e quais as consequências desse poder e tal. E ela escuta aquilo, ela tá na sala, aparentemente, e ela leva um susto, acho que um susto, né? Um susto tão grande diante daquela fala, que ela é transportada, digamos assim. Essa é uma parte difícil da gente entender na história. Ela é meio que transportada para outro universo, digamos assim, para um paralelo, seja o que a gente pode pensar, e ela não reencontra os pais mais, né? Então ela vive momentos de muita aflição, muita dor, muita saudade. E ela passa a ter uma vida eterna, né? E muito longa, muito longa, né? Então, só que é aí que dá pra gente não dá pra saber se, por exemplo, se ela a partir daquele momento ela passou a viver, então a partir dali seria o futuro, né? Então a história, depois que ela quer parar de fazer tudo aquilo ali, ela para, então seria no futuro, que não é verdade. Então a história brinca com o tempo, parece que ela viveu muitos séculos, mas não necessariamente pro futuro, né? Ela pode ter vivido em qualquer tempo, né? E todos esses tempos aí que ela viveu, ela nunca foi feliz. Nunca foi feliz porque ela sempre estava presa àquele sentimento de saudade dos pais, de culpa por alguma coisa também. E, e aí ela resolve parar, que ela sempre tá viajando e tal, ela também não consegue estabelecer nenhum vínculo de amor e de amizade com ninguém, porque ela não envelhece e os outros envelhecem, né? Os outros envelhecem, esse é o grande drama, né, dos personagens que vivem para sempre, né? E daí ela perderia de novo, né? Aquelas pessoas a quem ela abriu ali o coração para amar de novo. Então ela não. Sempre quando passa um tempo, ela pega e se muda de lugar e começa a viver outra vida, assim por diante. Aí ela chega numa vila, né? Como se fosse uma ilha, parece ser uma ilha. E é um lugar muito bonito. Tem mar, tem montanha, tem calor, é muito bonito e tal. E lá ela resolve estabelecer numa casa uma lavanderia de corações. O que seria isso? Então as pessoas iriam até lá, ela ofereceria um chá, que ela chama chá de consolo, né? E as pessoas abririam o seu coração para ela, né? Falariam o que atormenta eles e tal, qual foi a grande dor da sua vida e tal. Desabafam. E aí ela pergunta: você quer se libertar dessa dor? Se você quiser, a mancha, né, a dor vai ficar uma mancha numa camiseta branca que eu vou lhe dar. A gente vai lavar e aí essa dor vai passar. Aí, claro que todo mundo que vai ali, né, quer fazer isso, né? Só que aí tem várias histórias, né, assim, várias
nem todas as pessoas reagem da mesma forma diante disso, né? Então tem lá um personagem que entrou lá e que queria simplesmente esquecer o que causava dor, né? Então, ela esqueceu, o personagem era uma influencer, TikTok, sei lá, uma coisa assim, e aquilo causava muita dor a ela. Então ela simplesmente esqueceu que um dia ela foi TikToker e se mudou ali para aquela vila e começou a trabalhar com outra coisa e tal, e aquilo fez bem a ela passou a ser feliz. Uma outra pessoa que foi até lá esqueceu que o grande sonho da vida dele era ser cineasta. Então, ao esquecer que o grande sonho da vida dele era ser cineasta, ele não tinha mais frustração, porque ele não conseguiu atender a esse sonho, né? Então, aquela dor da frustração era tão grande, né, que eu deixava atormentado. Então, ao esquecer esse sonho, ele automaticamente deixava de ser infeliz, né? Abria possibilidade para felicidade. Uma outra pessoa foi, mas não queria esquecer, ela queria só limpar um pouco, né? Deixar as dores um pouco mais leves, digamos assim, né? Para que a tinta da dor não ficasse tão pungente. E uma outra personagem que eu achei muito interessante é aquela que não queria limpar nada. Ela tinha muitas dores, muitas cicatrizes, mas não queria limpar nada, porque todas aquelas dores faziam dela quem ela era, né? E ela conseguia achar a felicidade exatamente aí, no momento em que ela consegue lidar com essas dores e consegue perceber que a vida acontece no momento presente. Então, aí a história se vira um pouco para a própria personagem principal e ela mesma começa a pensar que ela tem que parar de fugir também das suas dores e se render àquela vila ali, se render àqueles amigos que ela começa a fazer. E ao fazer isso, ela quebra uma espécie de feitiço que ela tinha se imposto, ou algo tinha imposto a ela, de viver para sempre, né? Ela quebra isso, então aparece lá, tem um fiozinho branco no cabelo dela. Significava que ela tinha, a partir daquele momento, ela poderia amar sem medo, né? Porque ela iria envelhecer com aquelas pessoas a quem ela passou a amar naquela vida. E eu achei o livro bem escrito, fofinho, que faz a gente pensar de coisas óbvias, né? Mas às vezes é importante a gente ler coisas óbvias, né? Que é a ideia de que a felicidade não tá na busca de resolver coisas do passado, exatamente, né? Que a felicidade tá no presente. O passado a gente não pode resolver muitas vezes, né? O passado passou. E o momento presente é aquele que é o único que é capaz de, que a gente pode fazer alguma coisa, né? E é isso. Então, A Incrível Lavanderia dos Corações. Super indico.